Glória a Deus, cumprimentamos a todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus, o templo vazio de pessoas, mas cheio da presença de Deus. Você aí na sua casa, no seu lar, no seu apartamento, você fora do Brasil, mas também está ouvindo nesse dia a palavra de Deus, seja bem-vindo ao nosso sistema de mídia, que Deus nos proporcionou esse privilégio de poder chegar aí aonde você está. Eu gostaria de ler com você nessa noite no Salmo de número 30, e os versículos 4 e 5. Salmo de número 30, versículos 4 e 5. Diz assim: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, a noite certamente está escura. Estamos vivendo um tempo de noite escura. O mundo inteiro está vivendo essa escuridão. É bem verdade. O Brasil enfrenta essa noite escura em todas as áreas, na saúde, na economia e até na questão da convivência social. O Brasil está vivendo uma noite escura. A igreja também, como cidadã aqui da terra, também participa dessas noites escuras. Jesus não nos prometeu só dias claros. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se houve vitória, é porque houve luta, embates. Jesus enfrentou também a sua noite escura, e ele disse que se fizeram assim com a madeira verde, muito mais farão com a madeira seca. Madeira verde era ele, enfrentou noites escuras terríveis. Nós, como madeira seca, certamente as nossas noites também serão escuras. Mas quando ele disse que ele venceu o mundo, ele estava dizendo nas entrelinhas que o inimigo que nós haveríamos de enfrentar não era um inimigo invencível, era um inimigo que já foi vencido por ele. A igreja certamente, passando por tudo isso, ela sairá do outro lado mais forte, porque quando Jesus anunciou a sua igreja, a vinda da sua igreja, o aparecimento dela, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certamente você, individualmente, como pessoa, está vivendo também, quem sabe, uma noite escura. Mas eu tenho uma notícia boa para você nesta noite de segunda-feira. Deus não se ausenta nas noites escuras. Ele é um Deus presente também na hora da angústia, na hora da aflição, na hora das noites terríveis, escuras e longas. Deus permanece conosco. E é sempre bom nós nunca perdermos de vista essa verdade
da palavra de Deus, que é sempre ao romper de uma noite escura que a provisão de Deus aparece. Deus nunca apareceu com provisão quando tudo era bonança. Não, Deus sempre, Ele aparece quando as noites escuras nos afligem. O salmista que escreveu o Salmo 30, ele diz aqui nesse texto: porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Certamente, daqui a pouco, vai amanhecer essa noite escura, e nós vamos levá-la na nossa mente apenas como um ocorrido na história da nossa vida. Mas tudo isso vai passar no bojo do tempo, e nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. Foi numa noite escura que Deus, Ele afirmou a sua promessa ao patriarca Abraão. Nós sabemos que Deus chama Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, mas no capítulo 12 ele prometeu que ele seria uma grande nação, seria abençoado e teria um nome grande. Mas ele enfrentou muitas situações difíceis, e ao longo dos anos ele não via uma luz no fim do túnel. E é só no capítulo 15 do livro de Gênesis que a Bíblia diz que Deus, diz assim o texto: depois destas coisas, ou seja, depois de coisas terríveis, de noites escuras, depois de provas, depois de situações difíceis, Deus aparece a Abraão e diz para ele: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, bendito seja o nome do Senhor. E talvez você pergunte: pastor, como é que o senhor sabe que era uma noite escura quando Deus chamou Abraão no capítulo 15? É porque a Bíblia diz, no mesmo texto, que Deus chamou Abraão fora da tenda e disse para ele: olha para o céu e agora conta as estrelas, se é que tu podes contar. Certamente, se o céu estava estrelado, é porque era uma noite escura, bendito seja o nome do Senhor. E foi naquela noite que Deus afirmou a sua promessa a Abraão. Foi no capítulo 15, naquela noite escura, que Deus fez um pacto com Abraão, um acordo, uma aliança com ele, uma aliança de um Deus que é espírito, feita com um homem que é carne. Mas Deus, ele desceu e veio com Abraão e fez com ele um acordo, uma aliança, como os homens também faziam aquela aliança. Bendito seja o nome do Senhor. E dali em diante, Abraão acreditou. A Bíblia diz que Abraão acreditou nessa promessa de Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Foi numa noite escura, aleluia, no meio de uma noite terrível, que Deus levantou os filhos de Israel do Egito. Muitas coisas terríveis já haviam passado, muitas pragas, muitas tempestades, o povo sofrido, mas o povo resolveu clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para livrá-lo. E você sabe que aquela guerra foi travada entre Deus e Faraó, Moisés e Faraó, e a coisa foi apertando, foi ficando difícil. Mas quando foi numa noite, no meio da noite, a Bíblia diz que à meia-noite o anjo saiu nas casas dos egípcios, ferindo todos os primogênitos, trazendo uma agrura terrível à terra de Faraó. E Faraó não suportou, e naquela noite terrível para ele, e também estava sendo terrível para os filhos de Israel,
mas foi naquela noite escura, aleluia, naquele tempo difícil, que Faraó, ele afrouxou as rédeas e libertou o povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Não fique preocupado com essa noite escura que você está enfrentando. Daqui a pouco Deus vai se levantar, aleluia, e você vai ver o que Ele vai fazer. Os homens vão ver o que Deus é capaz de fazer, aleluia, para proteger o seu povo na terra. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Foi uma noite escura, à meia-noite, que Sansão, cercado, aleluia, dentro da cidade de Gaza, lá na capital dos filisteus, trancaram tudo, fecharam os portões com ferrolhos, para apanhar Sansão naquela noite terrível. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Sansão se levanta, e ele sai naquela cidade, para ir embora para a sua casa. E quando ele chega no portão da cidade, o portão estava travado, o portão estava trancado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele travou dos portões da cidade de Gaza, arrancou os portões dos seus portais, colocou sobre os ombros e foi depositar em cima do monte. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus se apresenta com socorro no meio das noites escuras. E a tua noite não é mais escura do que as noites dos filhos de Deus, que já passaram por prova muito maiores do que esta que você está passando. E o teu Deus é o mesmo Deus de Sansão, o teu Deus é o mesmo Deus de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O teu Deus é o Deus dos hebreus, Ele não mudou. Ele disse que não muda nunca. Passa os céus, passa a terra, mas a sua palavra não passará. Bendito seja o nome do Senhor. Foi no meio de uma noite escura e terrível que Jerusalém, nos dias de Ezequias, foi liberta, aleluia, do cerco dos assírios. A Assíria cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém. Foram longos dias, Jerusalém cercada pelos assírios, e do lado de dentro, o povo de Deus, quem sabe apavorado, aleluia. Mas Deus sempre levanta alguém com coragem e com fé, para trazer uma mensagem de poder e de virtude, para levantar o ânimo do seu povo. E Deus usava exatamente o rei Ezequias, que era um homem crente. E Ezequias dizia: não se preocupem, Deus vai se levantar em nosso socorro, e Ele vai nos livrar. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Foi no meio de uma noite, numa madrugada escura, quando o rei Senaqueribe, ele provocou o rei de Judá, e disse: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Foi nessa noite escura. Deus não precisou se levantar do trono, não. Deus não precisou se mover, não. Deus simplesmente, Ele ordenou um anjo sozinho, foi capaz de resolver todos os problemas que Ezequias e Judá estavam enfrentando. Bendito seja o nome do Senhor. No meio da noite, a Bíblia diz que no meio da noite, à meia-noite, o anjo de Deus desceu, e desceu no acampamento dos assírios, aleluia, e feriu naquela noite 185 mil soldados, aleluia, e libertou Judá das garras dos assírios. Louvado seja o nome do Senhor, porque é na noite escura que a luz de Deus brilha, resplandece. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto mais escura for a tua noite, mais a glória de Deus vai brilhar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor.
Você só não pode se deixar abater. Aleluia. Não se deixe abater. Não reclame se a noite está comprida, não. Toda noite é a mesma quantidade de hora. É a angústia, é a aflição que torna a noite comprida. Aleluia. Quando você dorme um sono tranquilo, a noite parece muito curta. Mas quando você é apanhado de uma insônia, e você vai ver noite comprida. Quando você tem uma insônia, mas a noite é do mesmo tamanho das outras noites. O problema é a angústia que nós estamos atravessando, mas esta noite vai passar. Daqui a pouco o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai mover céus e terra, mas Ele vai nos visitar, bendito seja o nome do Senhor, e vai mostrar quem é que manda no Brasil. Quem manda no Brasil é Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Foi numa noite escura que Deus livrou também, meus amados, Israel, o reino do norte, porque Judá era o reino do sul, aleluia, mas o reino do norte também entrou numa situação muito parecida com o reino do sul. A capital do reino do norte era Samaria, e nos dias do rei Jorão, lá em Samaria, ele reinava em Samaria, contemporâneo do profeta Eliseu. A Bíblia diz que o rei da Síria, não confundir Síria com a Assíria. A Assíria era o rei que enfrentou Ezequias no reino do sul, e a Síria, que a capital é Damasco, ela trouxe esse problema ao reino do norte nos dias do rei Jorão. E a Bíblia diz que no dia desse rei, a Síria, ela se levantou contra o reino de Israel em Samaria. Só que a Bíblia diz que quando o rei, ele se projetava, fazia os seus projetos, seus planos para atacar Samaria, antes que ele atacasse, quando ele fazia o projeto, o profeta Eliseu, ele sabia, ele recebia a revelação da parte de Deus, e ele avisava o rei de Samaria, dizia: olha, amanhã você evite passar no caminho tal, na estrada tal, porque o rei da Síria vai estar lá de bituca esperando você. Aí o rei de Israel não passava, e o rei da Síria ficou atribulado, disse: parece que nós temos entre nós traidores. Fez uma reunião para descobrir quem era o traidor que estava levando mensagem reservada ao rei Jorão. Mas a Bíblia diz que alguém dos servos do rei da Síria, ele se levanta e diz: olha, rei, meu senhor, eu quero dizer uma coisa ao senhor, não tem ninguém aqui sendo traidor, não. O que acontece é que lá em Israel, lá em Samaria, tem um profeta, tem um homem de Deus. Deus nunca ficou sem um profeta, em tempo algum. Ele sempre teve alguém, bendito seja o nome do Senhor. E ele quis saber quem era esse profeta. Ele disse: olha, o profeta Eliseu. Quando tu faz o teu projeto no teu quarto de dormir, Eliseu sabe. E ele vai e diz para o rei o que está acontecendo. E ele procurou saber onde era a casa do profeta, e ele disse assim: olha, ele mora numa cidadezinha chamada Dotã, é lá que ele mora. E a Bíblia diz que ele reuniu um exército e mandou buscar Eliseu. O exército foi à noite, rodeou a cidade de Dotã, e quando o dia amanheceu, o servo de Eliseu levantou cedo, quem sabe para apanhar lenha, para fazer o café da manhã. Quando ele sai fora da tenda, da casa, ele vê que a cidadezinha está cercada por um exército. Ele volta correndo e diz: homem de Deus, estamos perdidos. O que está acontecendo, rapaz?
a cidade está cercada. Eliseu sai, olha, dá uma olhada assim, e Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu que entre o exército da Síria e a casa de Eliseu havia um outro exército de carros e cavalos de fogo, bendito seja o nome do Senhor, que cercava a casa do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu faz uma segunda oração, pedindo a Deus que fira de cegueira aquele exército que estava cercando a sua cidade. E Deus atendeu a oração do profeta, e todos os soldados ficaram cegos. E ele agora reúne aqueles soldados cegos e diz: olha, vocês estão procurando o homem errado. Eu vou conduzir vocês até o homem certo, o homem que vocês estão procurando. E conduziu aquele exército de cegos até a cidade de Samaria, na casa do palácio do rei Jorão. Disse: é aqui o homem que vocês estão procurando. Aí orou a Deus para que Deus abrisse os olhos deles, e Deus abriu. Quando abriu, eles se viram no meio da cidade de Samaria. E o rei perguntou a Eliseu: meu senhor, vamos matar esses homens à espada? Ele disse: não, você mataria alguém que você consegue fazer cativo? Coloca comida, alimenta eles e manda embora. E o rei fez isso, alimentou-os. Eles foram embora para a sua terra. E a Bíblia diz no capítulo seguinte, capítulo 7 do livro de 2 Reis: depois dessas coisas, depois desse ocorrido, o rei da Síria, ele reuniu todo o seu exército para buscar Eliseu. Ele reuniu um exército, mas agora ele reúne todo o seu exército, e ele sitia a cidade de Samaria. Ele cerca a cidade agora está sitiada, todo mundo numa quarentena forçada, ninguém entrava, ninguém saía. A cidade agora estava entrando numa situação difícil, a fome, porque acabaram-se as feiras livres que eram feitas nas portas da cidade de Samaria. Aquilo acabou tudo, e eles foram comendo a comida que estava dentro da cidade, e a comida foi acabando, foi ficando escassa. A Bíblia chega ao extremo de dizer que a coisa ficou tão difícil que se vendia uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Uma cabeça de jumento. Não era para enfeitar, para colocar na roça, para espantar a curica, não. Era para comer. Uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Um copo de esterco de pombos custava 5 ciclos de prata. Para que esterco? Para amassar, para pisar, para fazer farinha, para comer com a cabeça de jumento. A coisa estava assim. Você está achando que estava difícil? Estava pior, porque a Bíblia diz que o rei ia passando no muro, e uma mulher gritou: rei, meu senhor, cuida de mim, me acode. E ele disse assim: se Deus não te acudir, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Mas me diz o que está acontecendo. E sabe o que a mulher disse para o rei? Olha, rei, é o seguinte: é que ontem essa mulher aqui, a minha vizinha, ela chegou para mim e disse: vamos comer o teu filho hoje cozido, e amanhã a gente come o meu. E nós comemos o meu filho ontem cozido, e agora na hora de comer o filho dela, ela escondeu o filho. Imagine a situação que aquela cidade estava passando. O rei ficou tão apavorado que ele rasgou as suas vestes. Aleluia, rasgou as suas vestes. E você sabe, meus amados, que as pessoas sempre procuram alguém para culpar. Nós estamos sempre atrás de um culpado. Aleluia. Culpado pela crise. A gente culpa o governo, culpa o Congresso,
culpa o STJ, culpa, a gente sai caçando o culpado pela crise. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes a crise é Deus querendo mostrar o seu poder, e você não abre os olhos para ver. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele rei, quando ele viu a situação que estava, pessoas sendo canibais, comendo pessoas, mãe comendo filhos cozidos, ele disse: Deus me faça isso e outro tanto, se hoje a cabeça de Eliseu ficar sobre o seu corpo. Ou seja, eu vou arrancar a cabeça de Eliseu fora. Ou seja, a culpa era de Eliseu. O que Eliseu tinha a ver com aquela crise, mano? Com aquela situação? Mas alguém quer encontrar um culpado. Aleluia. E a Bíblia diz que Eliseu estava sentado na porta da sua casa, conversando com os anciãos da cidade. Aí ele falou para os anciãos, disse: olha, eu estou vendo que está vindo alguém aí, a mandado do rei, para cortar a minha cabeça. Quando ele chegar, vocês empurrem ele com a porta, fecha a porta na cara deles. E a Bíblia diz que as palavras ainda estavam na boca do profeta, quando chegou o rei e o comandante, aleluia, em busca do profeta, aleluia. E agora o rei, ele desafia o profeta de Deus, coloca sobre ele a culpa de tudo que está acontecendo em Israel. Aí o homem de Deus se levanta e profetiza. Bendito seja o nome do Senhor. Parece que está faltando profetas de Deus para profetizar a bênção de Deus sobre a vida do povo, porque a gente só ouve pessoas profetizando mal. Os profetas do caos são milhares e milhares de profetas do caos, mas Deus vai levantar profetas para profetizar bênção de Deus sobre o país, sobre o Brasil. Bendito seja o nome do Senhor. A crise estava ferrenha, mas sabe o que o profeta disse? O profeta disse assim: rei, é o seguinte, volta para casa, aleluia, volta para casa, porque amanhã, a esta hora, aleluia, vai ter comida barata nas portas de Samaria. Amanhã, a estas horas, vai ter comida quase de graça nas portas de Samaria. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele disse isso, aquele comandante, o braço direito do rei, ele disse assim: mesmo que Deus abrisse janelas do céu, isso não seria possível. Aí o profeta olhou na cara dele e disse: olha, vai acontecer do jeito que eu estou dizendo. Você só vai ver o acontecido, vai ver a comida, mas não vai provar dela. Bendito seja o nome do Senhor. Eles voltaram. É como se o rei desse um prazo a mais. Vamos dar mais 24 horas para esse profeta. Se acontecer alguma coisa, ele pode ficar livre. Se amanhã, até essas horas, não acontecer nada, a gente arranca a cabeça dele. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmão, que à meia-noite, aleluia, 4 leprosos estavam lá fora da cidade, porque os leprosos não podiam entrar na cidade. 4 leprosos fora da cidade, com fome, leprosos. Eles começaram a conversar entre si: rapaz, sabe de uma coisa? Se a gente for para a cidade está morrendo de fome, a gente vai morrer de fome junto com ele lá. Se a gente ficar aqui, vamos morrer de fome do mesmo jeito. Então de qualquer jeito a gente vai morrer. Então vamos fazer o seguinte: vamos no acampamento da Síria, e a gente chega lá. Se ele der comida para a gente, deixa a gente viver, a gente vive. Se eles nos matar, tão somente morreremos. De qualquer jeito vamos morrer, então vamos morrer mexendo, fazendo alguma coisa. Tem gente que perde até para os leprosos, mano. Os leprosos, mesmo sabendo que iam morrer, mas eles preferiram morrer fazendo alguma coisa, agindo. Bendito seja o nome do Senhor. Se levantaram.
e foram em direção ao acampamento da Síria. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que quando eles se dirigiram para lá, eram 4 leprosos, andando certamente com muita dificuldade, com faltando parte dos dedos dos pés, com bastão, andando devagar. Mas sabe o que Deus fez? Deus pegou os passos daqueles 4 leprosos e multiplicou. Pense numa multiplicação, porque a Bíblia diz que os assírios, quando ouviram eles caminhando em direção do seu acampamento, eles disseram: que barulho é esse que estamos ouvindo? Isso é um barulho. Certamente o rei de Samaria, ele contratou os reis de Edom, contratou os exércitos dos egípcios, e está vindo tudo contra nós, porque ele ouviu, era 4 leprosos andando, mas para eles era como se fosse o ruído de muitos exércitos juntos. Sabe o que eles fizeram? Não deu tempo de pegar nada. Saíram, fugiram, largaram tudo, largaram comida, largaram ouro, prata, riqueza, gado, ovelha, e fugiram largando tudo. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando os leprosos chegaram, entraram numa tenda vazia, comeram até se fartar, pegaram ouro, prata, enterraram, esconderam. Saíram, entraram noutra tenda, pegaram mais ouro, mais prata, esconderam. Aleluia. E quando ir saindo, pensaram assim: não é bom o que nós estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas. Aleluia. Nós não podemos nos calar, aleluia, diante do que Deus está fazendo aqui fora. Vamos anunciar para o povo faminto de dentro da cidade que aqui fora tem comida, abastança. Bendito seja o nome do Senhor. Eles avisaram lá dentro os porteiros da cidade. O porteiro avisou o rei. O rei ficou meio cabreiro. Eles disseram assim: mande pelo menos 5 cavalos dos que restaram aí, dos que não foram comidos. Pelo menos 5 cavaleiros para ver o que está acontecendo lá. Ele não mandou 5 não. Ele mandou só 2. Ele mandou 2 pessoas, 2 cavalos, 2 cavaleiros, para ir olhar o que realmente estava acontecendo. E quando eles chegaram lá, eles foram até a beira do rio Jordão. E durante todo o percurso, desde o acampamento até o Jordão, tinha roupa jogada, joia jogada. Aquilo, eles iam correndo, aquilo que estava embaraçando, eles iam jogando, iam se livrando de tudo. Queriam era correr com medo de um exército invisível de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E largaram toda aquela fartura. Avisaram o rei que era verdade. E o rei chamou o comandante, aquele moço que era o seu braço direito, disse: olha, tem comida para todo mundo aí fora. Você vai controlar a multidão lá no portão, na entrada lá, para a multidão ser alimentada. Você vai controlar isso lá. E ele foi, mano. Como é que controla uma multidão faminta, com muitos anos de fome, comendo cabeça de jumento e esterco de pombo? Ah, meu Deus, ele não conseguiu. A Bíblia diz que a multidão passou por cima dele, pisoteou. Ele viu muita comida, mas ele não provou da comida. Mas o povo de Deus se alimentou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele aparece na hora da noite escura. Louvado seja Deus. Que hora foi que Gideão ganhou a batalha? Aleluia, com os midianitas. Se a Bíblia diz que ele estourou, quebrou os cântaros, para que as tochas aparecessem, dá para saber que era de noite, mano. Foi à noite que Gideão, com 300 homens, venceu 2 exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus não precisa de muita coisa para trazer vitória ao seu povo. Deus só precisa que você acredite nele. É tudo que Deus precisa. É que você acredite, confie nele. Esta noite vai passar. O seu dia vai amanhecer. Bendito seja o nome do Senhor. A que horas os discípulos estavam angustiados,
com o barco, sem o barco querer andar nem para frente nem para trás, porque o vento era contrário, tempestade, era de madrugada, era de noite, eles estavam angustiados, gritando, apavorados, com medo. Mas daqui a pouco Jesus apareceu, andando por cima das águas. Bendito seja o nome do Senhor. Se precisar, Jesus vai andar por cima das águas, mas vai chegar até aonde você está. Ele vai chegar aí. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O nosso Deus, Ele é provedor. Bendito seja Deus. O texto diz: porque a sua ira dura só um momento. Isso que nós estamos vivendo, para Deus é um momento. É só um momento. O choro, tem muita gente chorando, mano, chorando os seus mortos. Isso é verdade. E esse choro pode durar uma noite inteira. Mas a Bíblia diz aqui: mas a alegria virá ao amanhecer. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja em Jerusalém estava no seu auge. Aleluia. Mas começou a perseguição em Jerusalém. Herodes querendo ganhar a confiança do povo. Herodes querendo ser popular, sabe? Aquele camarada que faz qualquer coisa que o povo quer que ele faça para poder aparecer. Assim estava Herodes naqueles dias. Aleluia. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou Tiago, aleluia, e matou Tiago. Mandou cortar a cabeça de Tiago. E ele ficou sondando para ver o efeito daquele crime. E a Bíblia diz que isto agradou aos judeus. Os judeus se agradaram do fato de Herodes mandar matar Tiago. Eram os dois pregadores da igreja, Tiago e Pedro. Aleluia. Sabe o que Herodes fez? Já que a morte de Tiago agradou os judeus, vamos pegar Pedro também. Vamos matar Pedro. Porque aí acaba, mata o mal pela raiz. Pegaram Pedro para matá-lo, para sacrificá-lo. Mas a Bíblia diz que eram os dias dos asmos. Era o dia da Páscoa. Herodes, querendo respeitar a festa dos judeus, mandou prender Pedro. Disse: olha, mas vocês amarram ele bem. Amarra ele, coloca ele dentro da prisão interior e coloca sobre ele guardas. Quantos guardas, rei? Bota 16 guardas. 16 guardas para guarnecer um homem desarmado e algemado, nas mãos e os pés no tronco. As mãos algemadas e os pés no tronco. Aleluia. 16 soldados. A Bíblia diz que era 4 quaternos de soldados para guardar Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tinha um segredo que Herodes não sabia. A Bíblia diz que a igreja orava. A igreja orava. A igreja orava. Sabe por que o Brasil ainda não sucumbiu? É porque a igreja está orando. A igreja está orando. Tiraram a igreja do templo, mas não tiraram o Deus da igreja de dentro do crente. Bendito seja o nome do Senhor. E crente com Deus dentro do coração, ele continua orando em casa, nos grupos familiares. Ele não para de orar. A igreja estava orando. Meus amados, sabe, a igreja, nesses dias aqui, que Pedro estava na prisão, ali era uma noite escura. A igreja não estava no templo. A igreja não estava no templo. Ela estava reunida na casa da irmã Maria. Aleluia. A igreja estava reunida, uns crentes reunidos na casa da irmã Maria, orando e dizendo: Senhor, solta Pedro. Senhor, solta Pedro. Nós precisamos de Pedro. Aleluia. Pedro tinha que ser apresentado no outro dia. Aleluia. Para ser sacrificado. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, bendito seja o nome do Senhor,
Pedro estava fazendo, sabe o que, mano? Dormindo. Estava nem aí. Pedro não estava preocupado, porque Pedro sabia em quem ele havia crido. Ele sabia que a sua vida estava escondida com Cristo em Deus. Ele não estava nem aí. Ele tinha certeza que Deus ia entrar em ação. Chovesse ou fizesse sol, Deus entraria em ação. Mas é amanhã, Pedro, que você vai ser decapitado. Não importa, amanhã não é hoje. Daqui para amanhã tem uma noite no meio. E nesta noite que me separa do amanhã, Deus vai entrar em ação. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, mano, para o crente não se preocupar com coisa alguma. Não se preocupar, o que é isso? Não se preocupar é não se ocupar com aquilo do amanhã. Viva hoje, viva hoje. Mas estão dizendo que amanhã vai dobrar o número de infectados. Mas você não está no amanhã, você está vivendo hoje. E entre hoje e amanhã tem uma noite no meio. Tem uma noite, entre um dia e outro tem uma noite. E é no meio da noite que Deus se levantará em teu socorro. Bendito seja o nome do Senhor. À meia-noite desceu um anjo do céu. Aleluia. O anjo desceu lá no cárcere, lá dentro da prisão. Não pediu licença para ninguém. Ele entrou direto na prisão onde Pedro estava, lá na cela de Pedro. Sabe o que Pedro estava fazendo? À meia-noite, dormindo. Aleluia, tranquilo. Não estava nem aí para a epidemia. Estava dormindo. Aí o anjo chega, e a Bíblia diz que o anjo toca na ilharga, ó, do lado de Pedro. Diz: Pedro, acorda, rapaz, levanta, levanta. E quando Pedro acorda para se levantar, os grilhões se desamarram dos seus pés, as algemas caem das suas mãos. Aleluia. Aí o anjo diz assim: agora tu calça as tuas sandálias, pega a tua capa, pega o teu cinto e segue-me. Bendito seja o nome do Senhor. Segue-me, Pedro. 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 Jesus está pedindo para você o seguir. Siga a Jesus, porque quem segue a Jesus não encontra portas fechadas. Quem segue a Jesus não encontra janelas fechadas. Quem segue a Jesus atravessa as noites escuras. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso seguir a Jesus. E Pedro obedece. Ele sai seguindo o anjo. E o anjo chega na primeira porta. Amados, isso, se fosse hoje, eu contando essa história, se isso estivesse ocorrido neste século, era tudo compreensível. O anjo chegava na porta, na frente do portão, e o portão abria assim, ó, sozinho. Hoje isso é compreensível, mas há 2000 anos atrás não tinha automatização para portão. O portão era no ferrolho, nos cadeados, mas o portão se abriu e o anjo passou e Pedro passou atrás. Lá na frente mais outro portão, o portão se abriu e Pedro passou atrás. Depois o último portão lá do muro, na saída para a rua, o portãozão se abriu. Os dois passaram. Bendito seja o nome do Senhor, porque no meio da noite escura Jesus se revela, trazendo para você suprimento, provisão, milagre, saúde e liberdade. Bendito seja o nome do Senhor. É no meio da noite escura que Deus se manifesta. Eu quero pedir para você que está em casa, se levantar do seu sofá agora. Você que está fazendo esse culto conosco, sentado no sofá com a sua família, agora fique de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque é nessa noite escura. Não se preocupe. Se quiser chorar, chore. Aleluia. Não é proibido chorar, mas saibas que este choro, ele tem um limite. Daqui a pouco esse choro vai estancar.
Eu não sei qual a intensidade da escuridão da sua noite, nem a dor das tuas lágrimas, nem a definição das tuas lágrimas em relação à dor que você sente. Nada disso eu sei, mas eu sei de uma coisa, aleluia: essa noite vai amanhecer. Daqui a pouco você estará vivendo a quarta vigília desta noite. E na quarta vigília desta noite, Jesus vai aparecer em teu socorro, e você será liberto dessa quarentena e desta praga. Bendito seja o nome do Senhor. Você será livre desta praga. Essa praga ficará no passado, e você se reunirá conosco, enchendo os templos para glorificarmos e exaltarmos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você que está afastado de Deus, você que nessa noite escura fez teu coração se quebrantar, Deus está gritando contigo esta noite: arrepende-te, arrepende-te, e se converta ao Senhor. Se converta ao Senhor, quebranta o teu coração, e Deus vai fazer amanhecer um dia claro para você. Uma manhã de sol para você vibrar, uma manhã de sol para você se alegrar, um dia alegre para você sorrir. Esta noite está passando. Daqui a pouco nós vamos contar essa história, aleluia, falando dela num passado remoto. Bendito seja o nome do Senhor, porque o meu Deus está no trono. O meu Deus está vivo, e enquanto Ele está vivo e assentado no trono, Ele tem o controle da tua vida. O controle do nosso país está nas mãos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nada de mal, nada de mal vai te suceder. A tua família vai ser como a família dos hebreus no Egito. Esse anjo da morte que está aí, matando, dizimando famílias, ele não vai entrar na tua casa. Escuta isso aqui: esse anjo da morte que está dizimando famílias, ele não vai entrar na tua casa. A tua casa tem o sangue de Cristo nos umbrais da tua casa, as marcas do Cordeiro. Aleluia. Mas ore comigo, se ajoelhe comigo. Isso, aleluia. E ore comigo. Senhor Deus, eu tenho ouvido a tua palavra, e nessa noite eu acredito que a minha noite escura vai clarear. Daqui a pouco, Senhor, as estrelas vão começar a sumir, a lua também vai começar a se recolher, porque o sol da justiça se manifestará, e a tua igreja triunfará na terra. Bendito seja o teu nome, Pai. Milhares e milhares de pessoas estão de joelhos comigo agora. A tua igreja, a tua eleita, ela está de joelho. A tua igreja brasileira, a igreja de fora do Brasil, pessoas, famílias, Pai, estão de joelhos nessa noite, mãos erguidas ao trono da tua graça, pedindo, em nome de Jesus Cristo: anjo da morte, te recolhe, anjo da morte, em nome de Jesus Cristo. Morte, fecha a tua boca, morte, em nome de Jesus Cristo. As garras da morte serão arrancadas esta noite, e na tua casa entrará o anjo da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vida, 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 vida abundante para o povo de Deus na terra, no Maranhão, no Brasil e no mundo. Vida para o povo de Deus, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus.